Olá, amores, tudo bem? Vocês não imaginam como é bom pra mim estar aqui um pouquinho mais aliviada, falando com vocês, até com um sorriso no rosto. Vocês sabem a importância que tem o canal na minha vida, e ele é realmente muito importante pra mim, é uma coisa que eu amo fazer, os meus vídeos. E eu tava sentindo falta. Só que eu não tava com condições de aparecer em vídeo, de fazer planos, de ter ideias de temas, enfim. Eu tive que me recolher um pouquinho, né, pra me recuperar desse trauma sofrido, que não foi fácil. Mas eu tô aqui retomando o canal. E não pretendo parar de gravar, não. Muita gente pensou que eu tinha parado, porque eu fiquei realmente dias sem postar. Eu não sei se eu vou começar assim de imediato a postar vídeo com tanta frequência, porque eu acho que leva um tempinho pra você começar a pegar ali o ritmo de novo, né? Mas eu tô voltando, tá, gente? Tô voltando, a Madá tá aqui. Eu tô um pouco desnorteada. Perdi um pouco o fio da meada. Oi! Perdi um pouco o fio da... Daniel querendo entrar. Vai lá no papai, vai. Perdi um pouco o fio da meada e tô assim meio sem ideia de tema. Então acabei de colocar um post lá no Facebook pedindo sugestões de temas. E vocês podem deixar aqui embaixo também o que você quer ver no canal. Aí se achar legal eu gravo pra vocês. Pelo menos até eu pegar o ritmo de novo. Oi, meu amor! Abre! Abre! Entra! Ontem foi aniversário do meu potoco, 2 aninhos. A gente deu uma saída, fomos comer pizza. Vem cá! Vem mostrar o seu presente! Vem! Vem aqui mostrar seu presente. Pega o cavalo pra mostrar. Olha só o que o meu potoco ganhou de presente de aniversário. Cadê? Onde liga? Olha! Olha só o que o meu potoco ganhou. Cavalo. Fala, cavalo. 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 E quantos aninhos que o neném fez? Fala, 2. 10. Mostra, 2, assim, 2. 10. Neném tá velho, tá ficando velho. Vai lá mostrar pro papai, vai lá brincar com o papai pra mamãe gravar aqui, vai. 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 Vai lá, papai. Então é isso, vocês podem deixar suas sugestões aqui. E esse vídeo eu vim gravar pra dar uma fechada neste último episódio da minha vida, que foi a morte da minha mãe. Eu quero falar de como eu tenho me recuperado, o que eu tenho feito, como tem sido esses dias. Tem uma semana, hoje é sábado, sábado passado eu estava enterrando a minha mãe. E eu vim falar disso para dar uma fechada nesse assunto e pé na tábua e fé em Deus. Então vamos lá. Eu tô bem melhor do que semana passada, lógico, né? Melhorei bastante, mas foi difícil. Eu não tô 100% ainda, porque assim, isso ainda tá na minha memória o tempo inteiro. Então tudo que eu tô fazendo, eu ainda tô pensando nisso. Na morte, na minha mãe, de como ela tava, na doença, na internação, nos dias que ela ficou aqui em casa. Tudo isso ainda tá muito fresco na minha cabeça. Então tudo que eu tô fazendo, eu tô com isso na cabeça. Mamãe, cuidado pra não cair. Mas não é mais tão dolorido. Eu penso mais tranquilo assim, eu fico só pensando, dou a parada, penso, aí faço as coisas, penso. Mas não tem sido mais doloroso, não tem sido mais sofrido, como estava sendo antes. Nossa, gente, antes a angústia era terrível, assim. Era uma faca no peito que não saía, que não parava de doer, era uma dor imensa, assim, que remédio nenhum curava. Mas algumas coisas me ajudaram para que eu pudesse me recuperar mais rápido, né, mamãe? E ficar melhor. E eu vim contar isso pra vocês, como tem sido essa transição, né, desse sofrimento todo
até começar a colocar a vida no eixo de novo e começar a colocar a roda para girar novamente. A minha rotina foi muito importante, com certeza, porque em nenhum momento, gente, eu parei a minha vida, em nenhum momento eu deixei de fazer as minhas coisas, tanto em casa, nas tarefas de casa, quanto com os meus filhos. Em nenhum momento eu parei assim, fiquei prostrada na cama chorando, pensando na morte da minha mãe e tudo isso que aconteceu. Não, eu chorei muito, sofri muito, mas sempre fazendo o que eu tinha que fazer. Meu filho, você vai cair, você vai cair, você vai cair, ó. Olha. Então isso foi importante, porque de certa forma você ocupa a sua cabeça, você vê a sua casa arrumada, porque sofrer numa casa bagunçada também ninguém merece. É melhor sofrer numa casa limpinha, cheirosinha. Pelo menos eu prefiro. Então, seguir com a rotina pra mim foi muito importante. Lavar a louça foi muito importante, limpar a minha casa. Eu falei pra vocês que no dia que minha mãe morreu, no dia que eu cheguei do hospital, eu ainda tava, a ficha ainda não tinha caído direito. Eu cheguei tão elétrica que eu fui limpar a casa. Peguei o rodo, peguei o balde, limpei a casa toda, limpei os móveis e depois a ficha vai caindo devagar, né? Você vai começando a ter noção do que é realmente isso. Então eu não perdi a minha rotina e isso com certeza foi muito importante pra mim. A minha família, nossa, minha família assim foi uma base em que eu me apoiei bastante, né? Isso aqui, ó, isso aqui, como é que você não melhora com um trem desse aqui? Como que você não melhora com um trem desse? Toda hora fazendo gracinha, porque Daniel não entende nada ainda, né? Eu lembro que no domingo passado nós fomos lá na casa da minha mãe pra ver o meu irmão, pra ver como é que ele tava, e o Daniel já chegou gritando, vovó, vovó. E eu, ai meu Deus, eu ainda tava bem ruinzinha. Aí eu, não mata a mamãe não, Daniel. Já chegou gritando a avó, meu filho, você vai cair daqui. Meu marido, nossa, meu marido sempre presente. Às vezes ele, tipo eu tava mal. E eu acho que ele não queria assim chegar, me consolar, porque quando isso acontece a gente piora. Muitas vezes, se você tá ali frágil, a pessoa vem te dar um abraço, aí que você se desaba de uma vez, né? Então eu acho que às vezes ele me via triste, mas ele segurava a onda dele, tipo, eu ficava ali na dele. E depois vinha me dava um abraço ou falava uma coisa nada a ver pra me distrair. Mas ele sempre ali, o tempo inteiro, quando tá trabalhando, liga, e aí tá tudo bem, qualquer coisa me liga. Meus filhos eu nem falo, né, gente? Porque é dando a bronca em um, é brigando com o outro, é vendo eles brincando, Daniel toda hora me divertindo, me distraindo, então isso tira um pouco o foco da coisa chata, da coisa ruim, do sofrimento e ajuda você a se reerguer. Mas tá mostrado. Outra coisa, gente, vocês também me ajudaram muito, muito com as mensagens, com todo o carinho. Eu confesso que assim no dia, quando eu coloquei lá o post do luto, né, no dia do falecimento da minha mãe, eu confesso que eu não estava conseguindo ler todas as mensagens, porque eu já estava muito doída, muito sofrida, e eu começava a ler, aí eu ficava pior, eu chorava horrores. Gente, nos primeiros dias o meu olho era desse tamanho, meu nariz era desse tamanho, de tanto que eu chorava. Hoje eu choro, mas é um choro assim mais leve, sabe? É mais leve, às vezes eu paro. Tem dia que eu acordo super bem, tem dia que eu acordo mais tristezinha ainda, mas aí com o dia vai passando, ou às vezes eu acordo super bem, depois com o dia eu vou ficando tristezinha. Mas tá tudo muito recente. Meu filho, o neném vai cair da cama. Belinha, pega aqui o Niel. Então fica aqui. E aí... já perdi o que eu tava falando.
Pega aqui o Niel, que eu não tô conseguindo gravar, que ele tá pulando, ele vai cair da cama ali. Vai lá no papai, vai lá ver o papai tocar violão. Vai. Então fica quieto, vai, fica quietinho aqui. Quer mamar? Quer? Então vem mamar. Então fica quieto, senão a mamãe vai levar você lá pro papai. Aí, ai, onde é que eu tava? As mensagens, eu acho que era isso. Eu não tava conseguindo ler as mensagens no dia, assim, eu comecei a ler e aí eu via o que vocês falavam e aquilo me tocava muito fundo, muito forte, aí eu ficava pior. Assim, de choro, sabe? Eu entendia como uma coisa boa, porque realmente era uma coisa boa, a força de vocês, as palavras de carinho e tal, muitas pessoas dizendo que já passaram por isso e tal. E eu já tava tão sensível assim, que aí eu desabava de uma vez, então eu fiquei assim uns 3 dias sem ler muita coisa. E os comentários também do último vídeo que eu fiz, né, que eu coloquei lá umas imagens da minha mãe, eu não vi mais aquele vídeo e não pretendo vê-lo tão cedo, porque eu dou uma recaída, então foi uma homenagem que eu fiz pra minha mãe, das últimas lembranças, assim, de quando a gente saiu, de quando ela ainda tava bem, né, pra gente tava bem, mas ela já tava doente, né, Dona Dulce escondendo a doença da gente. Mas foi um momento legal, foi um momento assim, acho que de despedida. Ela já devia estar planejando aquilo há muito tempo, assim. Safadinha, minha mãe. Mas foi muito importante. Depois eu li todos os comentários, não tive como responder os comentários do vídeo. Confesso também que não estava afim de ficar falando, né, sobre isso, lá digitando, porque não ia ser legal, mas eu li todos os comentários, ainda leio, até hoje tem gente comentando. E obrigada, gente, muito obrigada. Nossa, vocês são muito importantes pra mim. De verdade, não é da boca pra fora, não. Já passamos dos 5.000 inscritos, eu nem tinha me dado conta disso, eu me dei conta disso ontem de manhã, eu acho. Porque eu nunca mais tinha, depois do dia que eu postei o último vídeo falando da morte da minha mãe, eu não abri mais o PC, eu tava acompanhando o Face, tudo assim, só pelo celular. E ontem eu abri e vi que tinha, acho que tinha 5.100 e alguma coisa, 5.103. Obrigada. Quero agradecer também a Debian, que me indicaram lá no canal deles, também foi bem show, bem legal, muito obrigada. Eu não tava em condições de agradecer nada pra ninguém, mas muito obrigada mesmo. E a última coisa, assim, e a mais importante de todas, eu acho, que fez com que eu me recuperasse, tá fazendo com que eu me recupere mais rápido e melhor, com certeza é a minha fé em Deus. Deus, gente, Deus é tudo de bom, sabe? Não tem assim o que dizer, porque eu sou uma pessoa meio louca, assim, eu começo a pensar, nossa, isso aconteceu lá atrás e tem a ver com isso agora, eu fico fazendo associações, sabe? Então eu fico pensando assim, até um tempo atrás eu morava com minha mãe e a gente nunca teve uma relação muito legal, já falei isso pra vocês, minha mãe era bem difícil. E eu tinha me separado do pai da Belinha e tava morando com ela e a relação não tava legal. Foi aí que o Helber reapareceu na minha vida e foi aí que tudo aconteceu. Então eu tava pensando assim, nossa, quer outro, mamãe? Calma. Aí eu tava pensando assim, nossa, gente, Deus me ama tanto, mas tanto, que Ele não permitiu que minha mãe fosse embora sem antes me dar o que eu sonhei na minha vida. Que é a minha casa, que é o meu lar, que é a minha família, o meu marido que me ama, um lar de verdade, né? Porque eu já havia tido maridos, mas nunca um lar, nunca uma família. Eram coisas que foram experiências que serviram para que eu crescesse, mas que não tinha nada a ver. E hoje eu tenho tudo isso. Eu tive até como trazer a minha mãe para passar um tempo
difícil da vida dela aqui na minha casa, no meu lar, e cuidar dela aqui. Eu agradeço muito a Deus por isso, por ter me permitido cuidar um pouquinho da minha mãe nesse final de vida dela. Isso me alivia um pouco, sabe? E eu falei, caramba, gente, como seria tudo isso se... Como eu passaria por tudo isso se eu não tivesse hoje o meu lar, a minha base sólida, assim, né? O meu casamento, a minha família, meus filhos, a minha rotina, tudo isso. Eu falei, nossa, gente, Deus é perfeito e Ele age em toda a perfeição do mundo, em tudo que Ele faz. Então, às vezes as coisas acontecem e você se pergunta, puxa, por que isso está acontecendo comigo? Mas não, gente, nada acontece por um acaso. Numa árvore cai, nenhuma folha cai de uma árvore à toa. Sempre tem um propósito de Deus. Então a gente nunca deve ficar, meu Deus, por que comigo? Porque a vida também, as coisas ruins também fazem parte da vida. Mas muitas coisas ruins têm é apenas um caminho. Você tem que passar por aquilo para você chegar numa outra coisa, talvez melhor lá na frente. Entendeu? Então acho que se eu não tivesse tudo isso, se eu tivesse passando pela perda, se eu estivesse perdendo a minha mãe sem ter essa minha base que eu tenho hoje, né? Essa segurança de um lar, de pessoas, de estar rodeada com pessoas que me amam, meus filhos, meu marido, minha casa, minha caminha para eu deitar, meu quarto para eu chorar, isso aqui. E se eu não tivesse essa fé que eu tenho nele, gente, eu tava deitada em cima de uma cama, com os olhos inchados, nariz igual um vulcão e a casa bagunçada. Mas o que ergue, o que me ergueu mais, com certeza, foi a minha fé. E ele foi muito bom comigo porque ele me ouviu. Eu lembro que da última vez que eu fui ver a minha mãe, que ela tava já no aparelho e tal, que ela chorou, que eu falava com ela que amava e ela chorava assim, nós não podia falar nada. Eu voltei para casa muito abalada e eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se for vontade do Senhor que minha mãe vá embora, não deixa ela sofrer muito não, leva ela sem ela ter que, tipo, dar uma melhorada, mas ficar com sequela, com as pessoas cuidando. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito independente, ela nunca gostou muito de ser cuidada, sabe? De depender das pessoas. Minha mãe até um dia desse estava andando pro hospital sozinha, enquanto ela conseguiu andar, caminhar, sabe? Meio capenga assim, mas ela ia. Então ia ser muito triste pra ela e pra gente também ver tudo isso. E aí no outro dia ela morreu, né? Então assim, Deus ouviu a minha prece. É uma dor muito grande, mas a minha mãe sempre foi grude comigo, pelo menos quando pequena, assim. Era a única referência feminina que eu tinha. E aí as coisas foram acontecendo com o tempo, mas a minha mãe vai ficar guardada aqui pra sempre. Então Deus, gente, Deus é fundamental em tudo. Fé em Deus sempre. Por mais escura que seja a situação, você sempre vê aquela luzinha lá e você chega nela. Com Deus você chega nela. Porque Deus te fortifica, Deus te consola, sabe? Eu me coloquei tantas vezes assim, tão triste, tão doída, com o coração tão apertado. Eu falei, ai Deus, cuida de mim, porque eu sou uma miserável, não tô dando conta não. Cuida aqui da pessoa, porque sozinha eu não consigo. E Ele cuida, gente, Ele cuida. Cuida daquele que se coloca nos braços dele, aquele que se coloca sob a proteção, sob os cuidados, sobre a orientação dele. Então Deus é tudo, gente, tudo fundamental, tudo sempre. E hoje eu tenho mais uma missão difícil, eu tenho que ir lá na casa da minha mãe, com minha irmã, que a gente vai separar as coisas dela, as roupas, pra ver o que doa, pra ver o que faz. Não vai ser fácil, mas já vai ser mais fácil do que estava sendo semana passada. Hoje eu tô me sentindo preparada, né, para separar as coisinhas dela, ver o que a gente vai fazer. E é isso, e agora bola pra frente, com um sorriso no rosto, vocês do meu lado, vamos caminhar. Estou esperando as sugestões de vocês lá no Face aqui embaixo, de vídeos pra gente recomeçar.
Espero que vocês continuem torcendo por essa loira bonita que vos fala, porque bonita sim, né? Sou, gente. Fala sério aí. Fala que eu tô bonita. Olha só, acordei hoje com o meu cabelo, nem sequer mexi. Eu achei tão show assim, tão legal. Falei, não vou mexer não, vou gravar assim mesmo, né? Então é isso, vamos seguir aí a nossa vida youtubesca da vida, com Deus no coração e esperança na vida. Então, tava com saudade de vocês. Beijo, beijo da Madá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.